Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal mais sensato desse Brasil. Eu sou Léo Faleiro, médico e psicoterapeuta, e tô aqui para ajudar as pessoas a pensar, sentir e mudar, para ver se a gente faz o Brasil largar de ser crazy. Eu sempre tive muita amiga mulher. E uma coisa que sempre me chamou a atenção nessas amigas que eu tive no colégio, na faculdade e que eu fiz por aí mesmo, é a constante queixa que elas traziam dos caras com quem elas se relacionavam. Nossa senhora, nenhum homem presta. Credo, só me aparece cara lixo. Ih, olha a fulaninha passando ali, ó, olha ali. Corna que só ela. E você, já teve essa sensação? Sempre estava namorando a pessoa errada? Ou que só encontrava gente errada no seu caminho? Se você já teve, deixe nos comentários aí embaixo, #Nossa Senhora. E ouvindo sempre essa queixa no meu meio social de várias pessoas diferentes, eu pensei que essas garotas realmente tinham esse azar de só encontrar caras que não são muito legais. Ou que realmente esse comportamento era uma coisa disseminada entre o comportamento masculino. Mas depois, aos poucos, atendendo várias pessoas diferentes, tanto homens quanto mulheres, comecei a perceber que isso era uma queixa generalizada. Ou seja, nem só as mulheres tinham esse tipo de dificuldade de ficar se encontrando com pessoas com as quais elas não conseguiam ficar felizes. Os homens também, pessoas que têm a sexualidade homoafetiva também, e etc. E o mais interessante nesse tipo de queixa é que essas pessoas geralmente associam esse tipo de encontro, esse tipo de relacionamento, a uma espécie de karma. Como se elas estivessem condenadas a sempre estarem se relacionando com pessoas do mesmo perfil. Crazy. Crazy, crazy, crazy total isso. Estar em relacionamentos tóxicos não é coincidência, nem karma e nem azar. Relacionamento é um fluxo de energia. Os dois são corresponsáveis por estarem dentro dessa relação. Não é necessariamente que você atrai esse tipo de pessoa que não te corresponde, que te faz mal e que não fecha uma relação legal com você. Na verdade, você escolhe esse tipo de pessoa e essa pessoa escolhe você. Pesado, né? Tenso. Eu queria dissecar isso aqui melhor, dando um exemplo fictício para vocês. Nesse caso, eu vou escolher o exemplo de uma menina, porque é o que eu vi mais frequentemente dentro da minha vivência pessoal. Mas não quer dizer, gente, que isso só aconteça com mulheres. Pode acontecer com homens, pode acontecer com casais homoafetivos femininos e masculinos, tanto faz. Qualquer um pode lidar com uma situação de relacionamento tóxico. Outra coisa que eu queria lembrar também é que isso se trata de um exemplo e que eu vou pegar algumas observações que eu já fiz dentro da minha vivência, dentro de consultório e até na minha vivência pessoal mesmo. Não quer dizer que seja exatamente dessa forma que acontece uma relação tóxica. Então a gente vai falar aqui de Mariazinha. E antes de eu começar essa história, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, que você dê o sininho para ativar as notificações de novos vídeos e que você dê o seu like também e faça seu comentário. É muito importante que você comente, que você interaja com o vídeo, para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante ser distribuído para que outras pessoas possam conhecer o meu trabalho e eu continue produzindo mais vídeos aqui para vocês. Mariazinha, ela vivia num lar estruturado, em que a família dela dava super condições dela estudar, dela ter uma vida segura. Só que Mariazinha sentia falta de contato pessoal com os pais. Eles nunca estavam muito presentes dentro de casa e aos poucos ela foi se desenvolvendo um pouco carente, um pouco mais necessitada de ter contatos afetivos mais próximos e ela via que quando ela ganhava isso ela se sentia mais preenchida. O pai de Mariazinha tinha alguma dificuldade de discutir com ela e com a mãe dela quando elas discordavam de alguma coisa dentro de casa. E aos poucos, isso foi ficando um pouco difícil de conviver. Quando eles tinham opiniões diferentes, divergentes, acabava se gerando uma briga dentro de casa. E aos poucos também Mariazinha e mãe de Mariazinha foram aprendendo a lidar com isso de uma forma que elas meio que escorregassem das discussões com o pai e que preferissem não ficar confrontando ele dentro de casa, ficando um pouco mais caladas mesmo. Dentro dessas discussões dentro de casa, quando tinha pontos de vista que não combinavam, Mariazinha também às vezes se sentia culpada. E por muitas vezes passou a não dar mais essas opiniões para não ter essa sensação. Aos poucos, ela foi reparando que cada vez mais a sua família conversava menos.
E assim os jantares e os almoços passaram a ser cada vez mais silenciosos. Mariazinha namorou 3 vezes. O primeiro rapaz que Mariazinha namorou era um rapaz legal, super brincalhão. Eles se conheceram na escola, mas ele era muito ciumento. Por várias vezes, ele deu crises de ciúmes dentro da escola com Mariazinha, porque não queria que ela tivesse amigos homens. Em alguns momentos, ele já chegou até a quebrar coisas na frente dela. Ela, por algumas vezes, tentou conversar com ele, sentou, explicou que esse comportamento não era legal e que ela não entendia o porquê dos ciúmes, porque todos os rapazes com que ela conversava eram amigos dela. Mas ainda assim, o seu namorado da escola continuava com o mesmo comportamento. Aos poucos, Mariazinha foi desistindo de explicar e deixou que a situação acontecesse dessa forma mesmo. Os ataques de ciúme continuaram, mas ela resolveu levar dessa forma mesmo. Ela gostava muito dele. Eles namoraram durante 2 anos e, de repente, ele quis terminar. Ela não entendeu muito bem o porquê do término. Ficou um tempo mal e até pensando o que ela poderia ter feito. O segundo namoro de Mariazinha aconteceu na faculdade. Ela conhecia um cara que também era super legal, carinhoso, que gostava bastante de ficar com ela. Eles não eram um casal que gostavam muito de sair ou de interagir com outros amigos. Eles passavam bastante tempo juntos, dentro de casa. Esse rapaz, ele era mais tímido, mais calado, mais na dele, e por isso ele tinha muita dificuldade de se sociabilizar com Mariazinha como casal. Então, acabou que com o tempo, eles passaram a ficar dentro de casa, assistindo filmes, séries e às vezes até dormindo juntos mesmo durante o dia. Mariazinha achava que esse relacionamento fazia muito bem para ela e ela gostava muito dele. Ele era muito atencioso e adorava passar tempo com ela. Mas eles não conversavam muito não. O tempo que eles passavam juntos, na verdade, era mais em silêncio ou um ao lado do outro. Não tinha tanto papo legal. E eles também tinham dificuldades em falar das coisas que incomodavam um no outro. Por isso, às vezes, várias brigas de convivência aconteciam com o tempo. Essa relação já durou um pouquinho mais, 4 anos. Mas o rapaz também quis terminar. De novo, Mariazinha ficou desolada, não entendeu o motivo do término e ficou se perguntando o que será que ela tinha feito de errado. Depois de um tempo, através dos seus amigos da faculdade, ela descobriu que esse rapaz já estava ficando com outra pessoa há algum tempo, inclusive enquanto eles namoraram. E quando eles terminaram, ele já apareceu com essa outra pessoa em seguida. E daí Mariazinha meio que entendeu o motivo desse término. Seguiu a vida. No terceiro relacionamento, Mariazinha encontrou o seu marido. Eles namoraram um pouco de tempo e acabaram casando. O começo dessa relação foi super gostosa. Eles viajavam, conversavam, trocavam experiências, mas aos poucos, com a rotina, a vida sexual começou a apresentar alguns problemas. Por várias vezes, Mariazinha não tinha vontade de fazer sexo por estar cansada ou por outros motivos, e o marido insistia. E por várias vezes, ela acabou fazendo sexo sem vontade, para agradar o marido mesmo. Hoje em dia, ela ainda está casada com essa mesma pessoa e eles têm 2 filhos juntos. Mas essa situação na vida sexual é algo que incomoda muito ela. Eles continuam a fazer sexo sem que ela tenha prazer e sem que ela tenha vontade também. Ela já sentou, já conversou, já expôs o que ela acha sobre essa situação. O marido concorda, fala que vai melhorar, mas infelizmente ainda não conseguiu. Ela continua muito incomodada, mas aos poucos foi desistindo de conversar sobre com o marido. As viagens foram diminuindo também, as conversas e a diversão do casal também. E hoje em dia os almoços da casa de Mariazinha com seus filhos e com seu esposo estão parecendo muito com os almoços que ela tinha na casa de seus pais. E se relacionam de uma forma mais distanciada afetivamente, sem tanta proximidade, sem tanto carinho. Mariazinha fica triste com essa situação, porque ela lembra que era uma situação que ela não gostava dentro da sua própria casa e que está repetindo agora dentro da sua nova família. Agora vamos tentar parar para pensar um pouquinho para a gente chegar aonde eu quero chegar? Então, o que Mariazinha não tinha dentro da sua criação e dentro do seu desenvolvimento? Uma relação mais próxima com os pais, mais afetiva. Ela vivia também num ambiente em que a comunicação era difícil, pobre, quase inexistente. Às vezes também se sentia culpada por coisas que ela não havia feito e por muitas vezes também a sua opinião não era levada em consideração, fazendo com que ela ficasse calada. Você consegue perceber que Mariazinha saiu de casa e foi viver a vida sem desenvolver algumas habilidades? Ser independente emocionalmente, falar a sua opinião, se comunicar com clareza
e trabalhar os seus sentimentos de culpa em relação àquilo que provoca atrito. Vocês pegando o histórico de desenvolvimento de Mariazinha e o histórico de relacionamento de Mariazinha, você vai perceber que ela namorou com pessoas que têm características muito parecidas entre si. E vai perceber também que ela acabou casando com uma pessoa assim. Presta atenção. Mariazinha que não se comunica bem vai acabar se relacionando com pessoas que não se comunicam bem. Mariazinha que foi reforçada a ter uma postura mais passiva dentro de casa, em que não emite muito bem as suas opiniões, tende a se relacionar com pessoas que são mais incisivas, mais dominantes e que querem que suas opiniões sejam colocadas como as principais. Mariazinha, que é mais carente, que depende de um afeto mais próximo e de mais atenção, vai se relacionar com pessoas que proporcionem isso para ela, mesmo que ela tenha que pagar um preço bem alto, como, por exemplo, fazer sexo sem vontade. Tá bom, gente, mas digamos que Mariazinha encontra um ser iluminado. Tá vendo a luzinha aqui? Que dá espaço para ela se comunicar, que dá liberdade para ela dar as suas opiniões, que promove a comunicação dentro de casa, que ouve as suas necessidades e não age contra a sua vontade. É muito provável que Mariazinha não consiga lidar bem com esse relacionamento da forma com que ela é hoje. A Mariazinha não sabe se comunicar bem. Ela não sabe dar relevância à sua opinião, não sabe levantar a voz dentro de um relacionamento. Se uma pessoa desse espaço para ela, é muito provável que ela fique completamente perdida. Se ela se relacionar com uma pessoa que vai estimular a autonomia sentimental, fazer com que ela se torne mais independente afetivamente, ela muito provavelmente não vai saber lidar também com essa liberdade de estar distante do outro. Você já deve ter ouvido essa história do tipo: ai, mas ele era tão perfeito, ele era tão bonzinho, mas eu não sei por que eu não fiquei com ele. Pensa, se você está tendo problema de encontrar pessoas com quem você consegue desenvolver relações saudáveis, você também é corresponsável por isso. É muito provável que esse estágio de desenvolvimento em que você se encontra agora faz com que você escolha pessoas que não são aquelas que vão te dar esse relacionamento que você acha que seria o ideal. E essas habilidades que você ainda não desenvolveu, ou as habilidades que você tem, também acabam fazendo com que pessoas que não vão ser aquelas que vão te dar esse relacionamento ideal também te escolham. Entendeu? Então não tem nada a ver com karma, não tem nada a ver com atração, não tem nada a ver com azar. Tem a ver com história de vida, tem a ver com reforçamento de habilidades e tem a ver com a ausência de algumas habilidades que você pode desenvolver. Eu não vou ser aqui também hipócrita, né, de falar que você entrar dentro de um relacionamento que não é legal é totalmente responsabilidade sua. Claro que não. O outro também tem toda essa importância. E o mal existe. Só que a grande diferença é que quando você tem o treinamento do pensar, sentir e mudar de uma forma bem inteligente, você já consegue olhar para essas pessoas que têm esse funcionamento malvado, que tem esse funcionamento que vai diferir, você já olha para essa pessoa e fala: isso aí não é bom para mim não, viu? Eu vou cascar fora daqui. Então, pega o exemplo da Mariazinha, tenta pensar um pouco como que você foi durante a sua vida, o que você desenvolveu, o que você não desenvolveu. Para de achar que relacionamento é karma, é azar. Não é a lei da atração. I got to ser crazy. Você escolhe a pessoa que vai para você e a pessoa que vem para você te escolheu também. Então vamos ver se a gente pensa, sente, muda, desenvolve aí um método para a sua melhor, o pensar, sentir e mudar, para que você possa escolher pessoas mais legais e mais saudáveis e que te dê relacionamentos mais legais e mais saudáveis. Eu sou Léo Faleiro, esse é o Larga de Ser Crazy, me siga nas redes sociais. Beijão, valeu, falou e tchau!